Então, senhora Madras, qual é o papel de instituições financeiras em indivíduos e empresas não financeiras pode fazer sobre reportar o financiamento de armas de destruição em massa? Obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, tem duas partes. Uma é prevenção e tudo que é detectado, obviamente, é notificado. Não podemos subestimar o papel do setor privado, ou identificando um carregamento que pode ser interrompido a tempo, ou identificando uma transação financeira que pode levar, sabe, a uma rede que está ligando com substâncias de uso dúbio, ou seguindo o dinheiro, que realmente nos mostra como está funcionando isso. Vamos lembrar que os assuntos dessas sanções financeiras, e eu quero voltar ao comentário feito antes. O GAFI foca somente em sanções relacionadas ao Irã e à Coreia do Norte. Então, meus comentários são relacionados a só essas duas jurisdições. Quando você pensa na Coreia do Norte, você tem que lembrar que esses países estão sob sanções há muito tempo, mesmo unilaterais. Se você pensar na Coreia do Norte, está em sanções há muito tempo, já 40 anos do Irã, 30 anos, e essas ações deixam conscientes que eles estão sob escrutínio, não são fáceis de detectar, eles já sabem como o sistema funciona e por isso é tão complicado e por isso eles usam laranjas e todas essas redes e não é fácil. Então, quando pergunta o que o setor privado pode fazer, a primeira coisa é ter consciência do risco. Vamos lembrar que o risco é resultado de dois fatores. O primeiro fator é as vulnerabilidades. Se eu for uma instituição que não tem due diligence, eu sou vulnerável por não estar conduzindo esse trabalho. Se eu sou uma instituição corrupta, eu tenho a vulnerabilidade de ser corrupta e também tem a ameaça, que é externa. Que a instituição tem que fazer é ter consciência das vulnerabilidades e mitigá-las e também as ameaças. E nas ameaças tem muita informação por aí. Tem informação publicada regularmente pelo Conselho, pelo SEC, pelas ONGs. O Japão divulga muita informação e eu tenho certeza que vai ter painéis de específicos recursos que você pode seguir, mas isso não pode ser subestimado. Primeiro, entender suas próprias vulnerabilidades e as ameaças. E nas ameaças, você tem que saber que é um alvo em movimento. E você tem que se atualizar de como isso está funcionando. Seja um grande escritório e tem uma equipe de compliance, você tem que se certificar de que está conseguindo isso. Se você é um negócio pequeno e está fazendo ambos, negócios e compliance, certifique-se de ter essas entradas dessas fontes. Aí, quando você sabe os riscos, conhece, você tem que mitigá-los. E tem muitos recursos para bandeiras vermelhas. Se você olhar nas guias, a primeira recomendação que nós divulgamos, você vê bandeiras vermelhas específicas que estão nas páginas 17 a 21. Tem bem específico lá nas bandeiras vermelhas que estão lá, que são gatilhos para alertas do seu lado sobre reportar transações suspeitas. Isso não significa que está envolvida na proliferação de financiamento, mas às vezes levam a investigações adicionais do setor privado, ou junto com outros relatórios das inteligências de instituições financeiras, levam a investigações. Então, nesse caso, é importante reportar em vez de ficar isso para você. Eu gostaria de ter uma palavra sobre consequências não desejadas. Quando fizemos essas mudanças, nós estávamos preocupados sobre a inclusão financeira e o risco, porque não queremos que o setor privado disse, ok, não vamos lidar com provedores de uso dúbio. Se você olhar a lista, tem milhares e milhares deles. O Nintendo que os meus filhos brincam pode ser de uso dúbio, porque tem essas coisas, até o fermento que você usa. Então, não necessariamente significa que você tem que parar de fazer negócios ou colocar risco nesse relacionamento. Você tem que mitigá-los. É por isso que nós temos muita documentação dessa inclusão financeira. Nós não queremos impedir que pessoas ou setores estejam excluídos. Isso é contraprodutivo.
O que nós estamos pedindo é pedir para você algo que é bem típico, é mitigar, não eliminar. Eu acho que é importante entender que isso não é sobre o setor público ou privado, são ambos andando de mão dadas. Então, precisa comunicação entre os setores e dentre os setores também. Isso, parcerias são fundamentais. É óbvio que os governos têm informações chaves como inteligências, tipologias de outros países, até investigações que estão fazendo que poderiam compartilhar informações sobre proliferação com os setor privado que estão à frente, tem a transação, tem informações e quando não se trabalha em tempo real juntos, muita coisa se perde em conseguir informações na hora certa, especialmente nessas circunstâncias. Então, parcerias do setor público e privado são cruciais para crimes de proliferação especificamente. E o segundo seria se manter atualizado. Eu já elaborei sobre isso antes. Com relação ao GAFI, essa é outra coisa, porque é uma oportunidade que eu tenho vocês aqui na sala, mesmo que a maioria das pessoas da sala aqui talvez já saibam que temos 40 recomendações no GAFI, mas tem muito mais dessas. Algumas têm notas interpretativas, que são obrigatórias, que explicam como devem ser implementados, e dependendo da recomendação, algumas páginas. E como eu digo, é mandatório, então realmente fala sobre a substância da implementação dessas recomendações, e além disso temos guias, orientações sobre de 7 e de 1. Orientações não são mandatórias, mas é uma maneira de orientar tanto o setor público quanto o privado sobre como seguir nossas recomendações, que são muito úteis. Então, de 1 a 7 foram recomendados e eu convido vocês a dar uma olhada, que foi atualizado. Se você for online, nós temos webinários no YouTube também para que você tocar enquanto está no carro, em casa, no escritório. É muito fácil e geralmente tem exemplos de setores diferentes, é outro recurso. E também assistência técnica e treinamento. O GAFI não provê assistência técnica, mas tem organizações que provêm assistência técnica e os governos, ao falar, provêm ao setor privado. E em termos de treinamento, acho que vindo a eventos como esse, ouvindo o que nós temos aqui e levando para casa para o seu escritório, continuando se educando nesse assunto, e nós só temos 45 minutos para apresentar a vocês e falar mais sobre essas questões, mas tem muito mais sobre isso. Então, ter experts no seu time, se você tiver mais pessoas, tem recursos que você pode usar, ficar próximo ao governo e também mover o governo nessa direção e o governo também trabalhando junto com o setor privado. É uma